Enxertos de Luz, obra A Divina Epopeia, de Bittencourt Sampaio. Nossa proposta é extrair trechos da obra para capturar a essência do pensamento do autor quando a redigiu, sem fazer qualquer comentário pessoal sobre as opiniões e pensamentos de Bittencourt Sampaio. Notas ao canto 16. Que o pensamento de Jesus não se circunscrevia aos seus apóstolos, mas se estende a todos os que se fazem seus discípulos e tem assim uma missão a desempenhar na terra, compreende-se porque o Divino Mestre não cessa de incentivar, pelos seus prepostos, o progresso da humanidade, até que o planeta que ele dirige haja chegado à depuração almejada e comporte a implantação de seu reino como morada, que será um dia de espíritos purificados. Aqueles que praticaram a intolerância, o fanatismo, a perseguição contra os discípulos e os levaram à morte, creram que faziam um serviço a Deus. Obravam assim porque não conheciam o Pai, que é o Deus de amor, do amor universal, infinito. Porque não conheciam a Jesus, que era o enviado do Senhor, o emblema da lei de amor, e não conheciam a grandeza e o fim de sua missão, que era de regeneração da humanidade pela justiça, pelo amor, pela caridade e, pois, pela fraternidade entre todos os homens. Aqueles que, depois de realizada a missão dos apóstolos até os nossos dias, praticaram a intolerância, o fanatismo, a perseguição, que derramaram o sangue humano, julgaram ser agradáveis a Deus. Assim obraram porque não conheciam nem ao Pai nem a Jesus. Desconheceram-nos e os ultrajaram, calcando aos pés essa lei que encerra em si a liberdade do Senhor. Quer dizer, a liberdade da razão, a liberdade de exame, a liberdade de consciência e, deste modo, a tolerância e a caridade. O Consolador que o Divino Mestre enviaria a seus discípulos era, como se sabe, o conjunto dos Espíritos do Senhor, seus mensageiros, que os inspirariam e ajudariam na missão que iam desempenhar. Esse Consolador era, para a época, uma personificação do Espírito da Verdade, e os apóstolos tinham que ser também uma personificação desse Espírito, porque também eram mensageiros do Senhor, missionários encarnados para espalhar entre os homens a luz, a ciência, a verdade, compatíveis com as inteligências e as necessidades da época. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, o Espírito da Verdade, não tinha sua personificação e sua missão limitadas às dos apóstolos. Era chamado, no futuro, como então e como no passado, a desempenhar seu papel por meio dos Espíritos do Senhor, quer no estado errante, quer encarnados, para ajudar os homens a marchar e a avançar pelo caminho da verdade. O Espírito da Verdade, o Consolador, diz Jesus, convencerá o mundo quanto ao pecado, porque em mim não creram. Quer dizer, quanto à transgressão da lei divina por parte daqueles que, não crendo na sua missão, não aceitaram nem seguiram a moral que ele pregou, e assim faltaram aos seus compromissos e permaneceram mais pertinazmente no pecado. Ele convencerá o mundo quanto à justiça, porque vou para meu Pai, e vós já não me haveis de ver. Convencidos quanto à justiça são os que,
tocados pelas provas luminosas da missão de Jesus, se curvam à evidência e creem, submetendo-se à lei do amor universal que ele pregava na terra. Estas palavras, porque vou para meu Pai e vós já não me haveis de ver, se referem ao sacrifício do Gólgota, à ressurreição e depois das aparições às mulheres e aos discípulos, a sua volta à imensidade na época chamada da Ascensão. Provas que esclareceram a maioria dos incrédulos da época e que a revelação atual vem pôr em evidência pela explicação em espírito e em verdade que dá dos evangelhos, apoiada por todas as forças do raciocínio. Os homens reconhecerão todos a missão divina de Jesus e se submeterão à lei do amor universal que ele pregou. Muitos já reconheceram essa missão e todos hão de reconhecê-la um dia. Muitos já se submeteram a essa lei e todos se lhe hão de submeter. É esta a missão do Espírito da Verdade, do Consolador, que, começada pela dos apóstolos, continuará para que o mundo seja convencido. Convencerá o mundo quanto ao julgamento, porque já o príncipe do mundo está julgado. O julgamento é a retribuição segundo as obras. O homem o provoca pelos seus pensamentos e inclinações, e o recebe por suas palavras e atos, de acordo com as leis imutáveis e eternas da justiça divina, que sua consciência aplica depois da morte. As leis imutáveis do sofrimento, da expiação, da reencarnação. O único meio de reparação, de purificação e de progresso. Única estrada, finalmente, para a perfeição. Os atos criminosos não têm, desde o começo, isto é, desde o aparecimento do homem no nosso planeta, recebido a retribuição que lhes era devida? Os sentimentos maus, que germinam e se desenvolvem nos corações, não sofreram, também desde o começo, julgamento? É assim que o príncipe do mundo já está julgado. O Espírito da Verdade convencerá o mundo quanto ao julgamento, isto é, quanto à retribuição segundo as obras, retribuição que é devida e feita às inclinações viciosas contrárias à lei divina, aos atos criminosos. O Espírito da Verdade se revela de tempos a tempos, para mostrar de longe a luz que deve guiar a humanidade em suas pesquisas, e o tempo não está longe, em que, pondo-se ao alcance de todos, abrirá os olhos dos mais cegos e fará ouvida sua voz pelas consciências mais surdas. Quando, porém, vier aquele Espírito da Verdade, que o Pai há de enviar-vos, ele ensinar-vos-á toda a verdade, porque não falará de si, mas tudo dirá que tenha ouvido, e ainda as coisas que virão a dar-se para o futuro. A verdade ha sido sempre revelada ao homem na medida do que o homem podia compreender. Os Espíritos do Senhor, seus mensageiros, seus missionários, quer no estado errante, quer encarnados, têm trazido em todos os tempos a luz, a ciência, a verdade, em correlação às inteligências e às necessidades de cada época. Mas aqui, Jesus alude à era nova, em que entramos, e à em que o homem, guiado pelos Espíritos superiores, receberá os ensinamentos do Senhor em toda a sua extensão, compreendendo a origem e o fim dessa graça especial. Entretanto, para lá chegar, tem o homem ainda de aprender, por muito tempo, de progredir e depurar-se.
O Espírito da Verdade ensinar-nos-á toda a verdade. Sim, porque o seu papel é mostrar progressivamente e sucessivamente à humanidade a luz que a deve guiar em suas pesquisas e ajudá-la a avançar cada vez mais e com mais energia pelo caminho do progresso moral, físico e intelectual. Não falará de si, apenas dirá o que tenha ouvido. Quanto aos Espíritos do Senhor, seus mensageiros, missionários no estado errante, esses dirão o que lhes tenha sido hierarquicamente comunicado para transmitir aos homens. Quanto aos missionários encarnados, esses não falarão de si mesmos, mas, sob a inspiração divina, dirão o que tenham recebido pela inspiração ou audição, e desse modo o que tiverem ouvido. Os Espíritos do Senhor já principiam a descer até nós. Missionários, quer errantes, quer encarnados, espalham por meio da luz e da ciência espíritas, que nos são reveladas, grande claridade sobre o que ficara oculto pelo véu da letra na revelação messiânica. Instruem os homens sobre seus destinos futuros, sobre o que podem e devem esperar, sobre a ciência do mundo e da criatura. Começam a dar-nos a verdade em correspondência ao que podemos compreender, guiando a humanidade em suas investigações e ajudando-a a avançar. Assim se exprime Jesus relativamente ao nosso planeta e à nossa humanidade. Como encarregado por Deus do nosso desenvolvimento e progresso, ele outorga missões aos espíritos que trabalham sob a sua direção e suas ordens, e determina a natureza de cada missão sob a inspiração do Senhor Todo-Poderoso, com quem está constantemente em relação direta. É também deste modo que tudo o que é do Pai é de Jesus, porque a sua doutrina é de Deus, e os meios de fazê-la reinar neste planeta, partindo do enviado, parte daquele que o comissionou para a direção e regeneração da humanidade. O Pai vos ama a todos, porque me amastes vós. Os discípulos gozavam da proteção do Senhor, porque haviam escutado a palavra de Jesus e a tinham guardado para espalhá-la sobre a terra, pela palavra e pelo exemplo, porque creram na missão divina de Jesus em sua origem celeste, sem cogitarem jamais da sua procedência.